Você já parou para pensar que a Lego quase deixou de existir antes mesmo de se tornar a Lego? E que a empresa que hoje vale bilhões nasceu de incêndios, decisões que pareciam erradas na época e muita crise econômica? Prazer, meu nome é Paulo e hoje eu vou te contar a história completa da Lego. E cara, inicialmente eu ia fazer um shorts, porém eu gostei tanto da história quando eu estava escrevendo o roteiro ali para o vídeo curto que eu decidi gravar um vídeo mais completo sobre esse assunto aqui. Então bora lá que até o final desse vídeo aí você também vai entender qual foi a decisão invisível ali que fez essa empresa sobreviver enquanto outras empresas de brinquedos simplesmente evaporaram. Então, para entender a história da Lego, a gente precisa voltar lá para 1920, uma cidade pouco conhecida ali na Europa, que era a cidade de Billund, na Dinamarca. Uma cidade rural ali, bem pequena. Nessa cidade morava Ole Kirk Christensen, um jovem carpinteiro ali na época. Ele construía de tudo, casas, móveis, e como ele não veio de uma família muito estruturada, ele teve que trabalhar desde pequeno. Então ele aprendeu essa profissão ali de carpinteiro e começou ali a trazer renda para casa e conseguia se sustentar dessa maneira. Tudo corria bem, até 1929, quando aconteceu um evento muito marcante, que foi a Grande Depressão após a quebra da Bolsa de Nova York. Uma crise econômica muito grande ali na época, então as empresas começaram a jogar ali mais seguro, clientes compravam pouco, e o dinheiro ali estava sendo muito valioso, cara. Tava todo mundo muito preocupado com o futuro nesse momento de incerteza, e o dinheiro estava sendo usado mais para necessidades básicas, como comida, moradia, higiene e o básico para sobreviver mesmo. E o Olho estava muito preocupado, cara. Ele estava quase sem saída porque tinham poucas obras ocorrendo ali realmente. Então ele começou a pegar sobras de madeiras ali e fazer brinquedos simples. Porque ele percebeu que mesmo nesse cenário de crise, as crianças ainda continuavam brincando. Então não era um grande plano, mas ele viu uma oportunidade ali e decidiu investir. E era isso, cara. Ou ele fazia isso, tentava se mexer de alguma forma, ou ele ia fechar as portas. E cara, até que funcionou, deu certo. Começou a sair algumas vendas ali. Só que quando tudo parecia começar a funcionar, aconteceu um imprevisto. E isso vai acontecer mais vezes do que você imagina na história da Lego. Em 1932, o Ole ele decidiu abrir ali a sua primeira oficina. Pouco tempo depois, aconteceu um desastre. Um incêndio acabou com tudo. Ele foi lá, reconstruiu tudo com muito esforço. E alguns anos depois dessa nova reconstrução, outro incêndio. E mais uma vez, o estoque, as ferramentas, os brinquedos ali, tudo virou cinzas. Aqui, sinceramente, velho, muita gente já teria desistido, assim. Acho que foi um baque muito grande, né? Comenta aí como você reagiria a essa situação. Mas o Ole, ele não era uma pessoa comum, então ele decidiu fazer o oposto. Em 1934, ele decidiu dar nome ao negócio. Ele escolheu Lego, que vem de Leggot, que significa brincar bem. Quase que um lembrete para ele mesmo, né? De que, em meio a tanto caos, ele consegue trazer esperança para outras crianças também. E esse, de fato, não era só um nome bonito. Ele carregava um peso, uma filosofia ali por trás que vai fazer muito sentido. Além do nome, o Ole criou um lema também para a empresa. Ele deixou pendurado na oficina a frase que dizia "Only the best is good enough", traduzindo apenas o melhor é bom o suficiente. Ele tinha muito apreço pelas crianças e levava muito a sério essa história de brinquedo. Então, baseado nessa frase, ele começou a descartar todos os brinquedos que apresentavam algum tipo de defeito. Mesmo quando o dinheiro e o lucro ali da empresa eram apertados, tinha uma margem muito pequena. Para ele, brinquedo ali não era apenas um produto, era algo que podia mudar a vida das crianças e influenciá-las. Cara, e de fato, né, quem teve a oportunidade de brincar quando era criança, sim, são momentos muito marcantes mesmo, né? Só que toda essa obsessão começou a criar um problema sério ali. Os brinquedos de madeira ali quebravam, estragavam com facilidade e a produção variava muito ali de uma para outra. Era difícil ter um padrão, sabe? E toda essa falta de padrão ali que eu falei antes dificultava muito escalar o negócio. E cara, fora o fato também de que teve guerras durante esse período. Então a madeira começou a ficar escassa e justamente esse problema começou a empurrar a Lego ali para a decisão mais arriscada da sua história: trocar madeira por plástico. Em 1947, a Lego comprou uma máquina de injeção de plástico. E foi uma das primeiras empresas da Dinamarca a ter uma máquina dessa. E assim, naquela época, plástico não era tão comum ainda. Não tinha muito estudo sobre, então foi bem arriscado para a empresa. E em relação aos clientes, no início ali também ninguém gostava. Os pais desconfiavam ali, achavam que os brinquedos eram baratos demais, iriam quebrar fácil. Porém, o plástico escondia algo que a madeira nunca iria conseguir oferecer, que é justamente a possibilidade de escalar o negócio ali que eu citei antes. No longo prazo, essa decisão fez uma enorme diferença. Agora vem uma virada aqui muito interessante. O filho do Ole, o Godfrey, ele começou a perceber que as crianças enjoavam dos brinquedos e descartavam eles simplesmente depois de algum tempo. Então ele pensou em formas de conectar esses brinquedos. Então, pensando nisso juntos, em 1958 eles patentearam os tijolos da Lego, com tubos internos, criando assim
o encaixe perfeito. Agora, as peças não apenas se encaixavam, elas ficavam compatíveis para sempre, permitindo assim as crianças a criarem os mundos que elas quisessem e criar infinitas histórias, não apenas brincar uma vez e pronto, acabou. E essa decisão criou algo invisível, um sistema, não apenas um brinquedo. Quando você tem um sistema infinito, você pode criar mundos infinitos. Então eles começaram a testar ali o plástico e ainda tinha um pouquinho de estoque em madeira também. E se já não bastava todas as dificuldades anteriores, todos esses problemas novos com a madeira ali, nos anos 60 ocorreu o terceiro incêndio, meu Deus do céu, cara. Com isso eles decidiram migrar completamente ali para o plástico. Então nos anos 60 nasce a Lego System, e depois veio a Legoland e as minifiguras. E aí eles começaram a criar de tudo, cidades, castelos, e mais tarde eles foram mais brilhantes ainda. Investiram em licenças de filmes, de jogos, de séries, expandiram o Lego para criar basicamente qualquer coisa. E a verdadeira razão desse sucesso não está apenas nos blocos. A Lego venceu porque nunca vendeu brinquedos, vendeu continuidade, compatibilidade e imaginação. Não tem limite, cara, basicamente. Um bloco lá de 1958 ainda funciona hoje. São poucas empresas que conseguem fazer isso. E talvez esse seja o maior segredo. E essa foi a história da Lego. Cara, fiquei muito impressionado de fato com essa história quando eu conheci. Espero que vocês tenham gostado também. Entender todas essas dificuldades que eles passaram, os 3 incêndios, guerras, dificuldades ali, essa tomada de decisão para mudar pro plástico, realmente me chamou a atenção e eu não podia gravar apenas um vídeo curto sobre isso. Cara, então se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aí, seu like, já se inscreve no canal também, porque eu pretendo trazer muitas outras histórias como essa. Então é isso, vou me despedindo por aqui, agradeço pela sua presença e até o próximo vídeo.